Eu vou conversar com vocês sobre um texto que está nesse livro, Os 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. Mais especificamente, eu vou falar sobre a inversão. Para eu explicar o que é inversão, eu tenho que dizer primeiramente que em 1905, ou seja, no início do século XX, toda relação sexual que não fosse hétero e nem para fins de procriação era tida como inversão. E naquela época falavam, e algumas pessoas até hoje em 2023 acham que pessoas homossexuais são degenerados, o que Freud já rebateu em 1905 nessa parte do texto. Vários fatos demonstram que os invertidos não são degenerados no sentido legítimo, ou seja, os homossexuais. Porque encontramos a inversão em pessoas que não exibem outros desvios sérios da norma, e o mesmo ocorre, a inversão, em pessoas que não têm a capacidade de funcionamento prejudicada. Pelo contrário, ou seja, muitos homossexuais se distinguem por elevado desenvolvimento intelectual e cultura ética. Ele dividiu aqui os invertidos em 3. Os absolutamente invertidos, que são os homossexuais, os invertidos anfígenos, os bissexuais, e os invertidos ocasionais, ou seja, que em determinadas ocasiões externas, por inacessibilidade do sexo oposto, eles poderiam se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Em 1905, Freud já refutou essa ideia que pessoas homossexuais, os invertidos, seriam degenerados. Uma parte do texto também traz que essa justificativa de ele se relaciona com a pessoa do mesmo sexo, mas usa um órgão excretor. Bem, se você não urina pelo ouvido, você deve usar os meios normais para urinar, ou seja, nossa forma de urinar é através de um órgão excretor também. Então, isso aí já está afastado, porque todos nós temos relações sexuais através de órgãos excretores também. Em outra parte do texto, ele fala da teoria da sexualidade, dizendo que a teoria da bissexualidade foi enunciada de maneira rudimentar por um porta-voz dos invertidos masculinos, cérebro de mulher em corpo de homem. Mas não conhecemos as características de um cérebro de mulher. Então, essa justificativa também não tem fundamento. Então, as pessoas, elas se relacionam com outras do mesmo sexo ou não, sem que isso seja uma degeneração. Então, já em 1905, Freud veementemente refutou essas ideias. Uma parte interessante do início da seção que ele fala das aberrações sexuais é que ele diz que a existência de necessidades sexuais no ser humano e nos animais é expressa na biologia com a suposição de um instinto sexual. Nisso faz analogia com o instinto de nutrição e fome. Então, todos nós que temos sede e fome também temos instintos sexuais. Independente do como você vai se satisfazer, qual vai ser o seu objeto sexual, ou objetivo ou meta sexual, não é por isso que você vai ser um degenerado. Os desvios sexuais não são exclusivos aos invertidos. A população em geral tem práticas sexuais sem a finalidade de reprodução. Por exemplo, a masturbação. Então, isso faz parte da espécie humana. Esse livro é muito interessante. Eu vou continuar depois sobre o tema da sexualidade infantil.